Nação rubro-negra, informação urgente acaba de sair dentro do Flamengo, né? Reviravolta com Gonzalo Plata, que está voltando para o Brasil, não vai jogar, né, pela seleção equatoriana, mas o Flamengo pretende punir o jogador, né, e não vai levar o atleta para a Copa do Mundo de Clubes. Há uma imensa expectativa, inclusive, do Flamengo rescindir o contrato com o atleta, né, pela atitude infantil que o jogador teve, né, de não ser sincero com a diretoria do Flamengo. Assista esse conteúdo aqui até o final, porque tem informações exclusivas sobre o meia atacante Gonzalo Plata. Dê só uma olhada no que o PVC, né, no que o André Hernan e também no que o Vene Casagrande falou sobre essa situação muito delicada que envolve o atleta equatoriano Gonzalo Plata. Dê só uma olhada. Vamos para as informações. A Conmebol definiu as datas dos jogos das oitavas de final da Libertadores. Lembrando que o Flamengo pega Internacional, jogo de ida no Maracanã, jogo da volta no Beira-Rio. O jogo de ida está marcado para o dia 13 de agosto. Deixa eu ver que dia vai cair isso. Acho que é quarta-feira, é isso mesmo. E o jogo da volta no dia 20, também quarta-feira, 9h30 da noite, no Beira-Rio. Então você que gosta de viajar para assistir ao Mengão, tá aí, bota aí, anota aí na sua agenda. Ida, 13 de agosto, 9h30, e jogo da volta, 20 de agosto, às 9h30 também, jogo da volta no Beira-Rio. E para você que não vai poder viajar para assistir ao jogo, a transmissão será da TV Globo, dos dois jogos. Então, por conta disso, será na quarta-feira, porque a TV Globo costuma transmitir jogos às quartas. Mudando de assunto, galera, o jornal espanhol AS alerta clubes europeus sobre Arrascaeta e Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Abre aspas. Deslumbrante, que isso, hein? O Diário destacou o momento brilhante vivido pelo camisa 10 uruguai, destacando suas participações deslumbrantes pelo Flamengo em 2025 e os 9 gols no Brasileirão, ressaltando se tratar de um recorde superlativo para um meia atacante. Apesar de rasgar elogios a Arrascaeta, os espanhóis apontaram também para o trabalho técnico Felipe Luís, tido como fundamental para os números do uruguaio. Arrascaeta se adapta perfeitamente a esse sistema com seu talento e inteligência tática e tem marcado gols em todos os aspectos. Fecha aspas, escreveu aí o jornal espanhol. E, gente, assim, o jogo contra o Fortaleza mostrou por que o Felipe Luís tem essa, digamos, teoria de não, ou o costume de não escalar Arrascaeta e Pedro ao mesmo tempo. Que quando o Pedro não está em campo, o Arrascaeta ele fica mais, digamos, no ataque, mais próximo da área. E com o Bruno Henrique ele consegue fazer esse deslocamento de uma maneira perfeita. Com o Pedro não, que o Pedro é mais centroavante e o Arrascaeta não consegue chegar tanto à área. Pelo menos no jogo contra o Fortaleza me deu essa impressão. Vocês concordam comigo ou não? Galera, o BAP deu uma entrevista a Forbes, muito boa a matéria, por sinal. Eu vou pegar aqui uma declaração dele de tantas que ele deu lá. BAP, presidente do Flamengo, obviamente. E ele disse, abre aspas, a prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos este ano. É muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países. E eu não acredito que isso seja sustentável. Estamos no dia 3 de junho. Você, torcedor do Flamengo, se prepare. Ele deixou claro aqui, Brasileirão e Libertadores é a prioridade. A Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, não reclame e não deve reclamar se o Flamengo poupar jogadores nesses duelos, pensando nos jogos super importantes do Brasileirão e da Libertadores que vão acontecer antes e até mesmo depois. O calendário vai exigir muito isso do Flamengo. E ele está deixando claro aqui, gente, a prioridade é Brasileiro e Libertadores. A Copa do Brasil vem depois. Brasileiro e Libertadores está até na frente do Mundial de Clubes, ele mesmo já falou isso aqui. Então, se prepare, torcedor rubro-negro, porque isso vai acontecer, tá? Não será nenhum absurdo. Vamos lá. Falando agora de Gonzalo Plata, presidente da Federação Equatoriana, rebateu o Flamengo. Francisco Egas, presidente da Federação, falou o seguinte sobre Gonzalo Plata e toda a situação. Lamento as declarações do técnico do Flamengo e o comunicado oficial, porque o que fizemos a todo momento foi estar em comunicação com eles. Sebastião BKSS não faz
muito tempo que visitou o Brasil e falou com todos do Flamengo. Nosso médico estava em comunicação permanente. Tudo que fizemos com respeito a Gonzalo Plata foi com conhecimento das pessoas do clube. Entendo que eles também têm o outro lado para tratar com cautela suas competições. O Mundial de Clubes, nesse sentido, para eles, é só para eles. Era melhor que o jogador não viesse. Que ficasse e seguisse a recuperação como eles pensam. Sendo uma data FIFA, nós também temos nossas prioridades. Quisemos trazer o jogador, assegurar seu estado, o processo de recuperação. Vocês e o Flamengo podem ficar seguros que não vamos correr riscos com ele, comentou o presidente na concentração em entrevista à rádio equatoriana Sucre. A ver, né? Se ele entrar em campo, para mim já vai colocar em risco a saúde do atleta. Ó, galera, o Flamengo deve negociar um lateral esquerdo aí. Por quê? Depois do jogo contra o Fortaleza, o técnico Felipe Luiz foi questionado sobre ter 3 bons laterais nessa posição. No caso, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. E ele disse o seguinte, abre aspas, é um jogador titular do Uruguai, falando sobre o Vinha, tem muita experiência, campeão de Libertadores, jogou na Europa. Teve uma lesão gravíssima, voltou. É bom ter 3 laterais desse nível. Aí nós podemos falar, você não acha que o elenco é muito curto? Me perguntaram isso outro dia aqui. Um deles, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha, fica fora do treino. Tem que ficar fora do treino. Isso me parte o coração, porque a única forma que eu consigo prepará-los é treinando. Mas é claro que estou feliz de ter todos esses laterais, comentou o Felipe Luiz após a goleada em cima do Fortaleza. E aí, galera, quem vocês acham que o Flamengo tem que negociar? Ele deixou claro aqui, cara, que com os 3 ele não vai conseguir trabalhar no dia a dia. Vai ficar girando ali entre os 3. Para mim, Alexandre é titular absoluto e tudo indica que ele será titular na seleção brasileira na estreia do Ancelotti nessa quinta diante do Equador. E aí, quem é o reserva imediato? Eu acho que tudo depende de como o Vinha volta. Supondo, o Vinha voltou bem, tá? Voltou bem, não está tendo problemas físicos por conta das graves lesões. O meu reserva do Alexandre seria o Vinha. Mas tudo depende de como ele está voltando dessa lesão grave que o fez ficar 10 meses longe dos gramados. 10 meses, isso mesmo, porque 11 de agosto foi o último jogo dele, ele voltou em junho. Cara, 10 meses. Tudo depende das condições físicas do Vinha. O Vinha, bem fisicamente, para mim, é mais jogador que o Ayrton Lucas. Características diferentes, mas eu gosto, me apetece mais a característica que o Vinha tem. E eu queria a opinião de vocês em relação a esses 3 atletas aí. Vocês concordam comigo? Pensam diferente? Não, Ayrton Lucas tem que ficar, eu Vinha que tem que sair. Quero a opinião de vocês em relação a esse assunto aí. Para finalizar, galera, Jorginho, quando ele chega ao Rio, ele chega esse final de semana, não, segundo uma pessoa do Flamengo, Jorginho ainda não nos confirmou. Ele chega dia 6 ou dia 7, deixa eu ver aqui. 6 é sexta e 7 é sábado, ou seja, 6 ou 7. Sexta ou sábado ele está chegando no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo e ele ficará à disposição do Flamengo para a disputa do Super Mundial. Lembrando que ele abriu mão de 800 mil libras, que dá em torno de 6 milhões de reais, a receber do Arsenal para poder rescindir com o Arsenal e assinar em definitivo com o Flamengo. Vene, eu não acredito nessa história. É óbvio que o Flamengo vai pagar, gente. Na boa. Todo mundo está falando a mesma coisa. Ou eles combinaram o discurso, ou, enfim, isso aconteceu de fato. E aí a gente nunca vai saber a real verdade. Eu estou falando para vocês aqui o que mais de 6 pessoas me relataram. Não só do Flamengo, pessoas ligadas ao jogador também. Então, o Flamengo não vai arcar com esses 6 milhões de reais para ter o jogador por alguns dias, porque poderia ter o jogador a partir do dia 1º de julho. O Felipe Luiz também falou sobre isso depois da última partida. Vamos ouvir? Esse é um assunto que o médico poderá explicar melhor do que eu. Na verdade, o Plata tem uma lesão no joelho. Até hoje estava na maca. O jogo é daqui a 5 dias e 4 dias, sei lá. E não existe nenhuma condição de ele poder entrar no campo. Essa é a realidade. Mesmo assim, a seleção está no direito de convocar, de levar ele para lá. E temos que aceitar. Mas o que aconteceu é uma situação que o médico tem que explicar. Aí o Felipe Luiz, então, em uma situação semelhante, assim, né, dá para criar um paralelo aí, aconteceu com o Ener Valencia no Inter, porque ele tem uma lesão muscular na coxa esquerda desde o começo de maio,
não tem jogado nem participado dos treinos do Inter, foi convocado e o Inter também soltou uma nota oficial, tá aí a nota do Inter, dizendo que o atleta foi convocado pela seleção do Equador para o próximo período da data FIFA. E desde o início o Inter deixou claro para a federação que o jogador não tem condições clínicas nem físicas para atuar, que ele está em processo de recuperação. E que jogar nesse momento representa risco de agravamento do quadro. Ô, Hernanzito, é uma situação complicada, né, a postura aí da Federação Equatoriana, especialmente no caso do Flamengo, em que você envia um profissional, você envia um médico para fazer um procedimento no atleta sem o clube saber, né? Então, como é que você vê essa história e como é que os clubes estão com isso também? Não faz sentido nenhum. Nenhum. Gente, eu acho um absurdo essa história. Claro que o atleta também tem responsabilidade, né? No caso do Plata, se for confirmado o que o Flamengo alegou, de que ele autorizou esse tipo de procedimento sem o Flamengo saber. E assim, o Plata viajou, né? Os Sim. jogadores foram para lá e o jogador às vezes não tem muito o que fazer, porque assim, se ele desobedecer um pedido ou uma convocação da seleção, pode acontecer do jogador não estar na próxima lista, né? Se ele não for, né? Se ele não atender esse pedido. A Federação Equatoriana ela é bem complicadinha, né? Assim, sempre tem uma polêmica ou outra. O Arboleda é um que nunca mais voltou para a seleção depois de questões extracampo ali também. Não que o Arboleda tivesse razão, não estou falando isso, mas sempre tem alguma polêmica envolvendo algum jogador com a seleção equatoriana. Teve o caso do Byron Castilho, né? Que a Federação Chilena fez uma denúncia que o jogador tinha nascido em outro país. Então, está sempre acontecendo alguma coisa. Olha o PVC voltando. Ele nem disfarça. Aqui é assim, tá? Ele nem disfarça mais. Ele nem dá aqui a gente dá uma sai, volta. volta. Um problema técnico. Tudo bem aí, PVC? Perdi minha lente dentro do olho. Fala. Mas aí, Achou? Achei. Achou? Achou? Tá tudo certo? Tá Ela enxergando subiu bem? assim, foi subindo? Foi subindo. Achou. Ou foi... você tá com o olho lacrimejando um pouco. Porque eu coloquei soro fisiológico. Tudo bem. Agora tá bem, né? Agora tô bem. Então tá. Mas assim, é um absurdo essa história. Não faz sentido nenhum você convocar um jogador que está machucado. Não existe. A mesma coisa da CBF exigir que o Rodrigo tivesse hoje no CT do Corinthians, porque tem que estar. Mas a gente já teve casos da seleção brasileira pedir, em outras gestões, para jogadores virem para serem examinados aqui e depois retornarem. Então, mas é que no caso da seleção equatoriana, ele tinha toda a documentação dos clubes. Não, tudo bem, mas a gente também já teve caso com o Real Madrid tendo documentação de que não podia. Né? Também acho que não faz sentido. Mas não está errado? O clube não tem que ser respeitado? Então, e o diagnóstico do clube e o tratamento oferecido pelo clube não tem que ser respeitado? Amigas e amigos, eu vou falar um negócio pra vocês. Esquentou o clima dentro do Flamengo envolvendo a situação do Gonzalo Plata, né? A ideia da diretoria do Flamengo é tomar uma decisão, né? Uma providência, né? Em cima de tudo isso que aconteceu. A seleção equatoriana, né? Não quis mais utilizar o jogador. Inclusive, o atleta chegará no Brasil aqui para continuar o seu tratamento na sexta-feira, mas isso aí deixou o Flamengo muito chateado, né? E o Flamengo promete tomar uma decisão mais firme em cima do jogador e promete não, inclusive, enviar o atleta para disputar a Copa do Mundo de Clubes. Essa aqui é a verdade. Tudo isso que aconteceu, né, os médicos terem ido na casa como do Gonzalo Plata, e só depois o atleta ter comunicado à diretoria do Flamengo, né? O Boto não gostou nada disso, e agora vamos ver, né? A ideia do Flamengo é poder tomar uma decisão mais firme, e não se assuste se o atleta rescindiu o contrato com o Flamengo, né? Porque assim, o Flamengo já está há muito tempo. Vai que o Gonzalo Plata jogue, se ele entrasse em campo e selecionasse de novo, o Flamengo ia acionar a FIFA, né? E poderia rescindir o contrato, e pode rescindir o contrato com o atleta, né? A qualquer momento por justa causa. Então assim, uma vergonha, né? É um jogador que está muito tempo fora dos gramados, porque não foi sincero, né? Inclusive, se o atleta tomar uma infiltração na perna, pode até favorecer a seleção equatoriana, e o Flamengo está fazendo um procedimento para que o jogador fique bem, né, por um longo período, para que ele consiga jogar toda a temporada, porque a gente sabe que depois da Copa do Mundo de Clubes o Flamengo vai jogar muitos jogos. Então assim, é uma informação, né, uma situação muito delicada. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Rescinde o contrato com o Gonzalo Plata ou dá uma chamada, né? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!